Utilidade pública. Saudações, habitantes deste século XXI. Eu sou Arthur Schopenhauer, e se meu nome ainda ressoa pelos corredores da filosofia, é porque consegui penetrar mais profundamente na natureza da existência humana do que a maioria dos meus contemporâneos ousou fazer. Vocês vivem numa época que eu jamais poderia imaginar. Uma era de smartphones, redes sociais e gratificação instantânea, mas os fundamentos da condição humana permanecem inalterados. A vontade, essa força cega e irracional que governa toda a existência, continua a atormentar vocês de maneiras que reconheço intimamente. Permitam-me ser direto, como sempre fui. Vocês estão sofrendo desnecessariamente. Não porque o sofrimento possa ser completamente eliminado, isso seria uma fantasia romântica que eu desprezaria, mas porque vocês se entregaram a ilusões que apenas amplificam sua miséria. Observo com uma mistura de fascinação e horror como vocês transformaram a busca pela felicidade numa obsessão neurótica, perseguindo fantasmas digitais e construindo identidades artificiais em plataformas virtuais. Hoje, pretendo oferecer-lhes algo que parece escasso em sua época: sabedoria genuína sobre como encontrar momentos de verdadeira alegria em meio ao turbilhão da existência. Não prometo felicidade perpétua, tal promessa seria charlatanice, mas sim um caminho para compreender e, ocasionalmente, transcender a tirania da vontade que os mantém em perpétuo estado de inquietação. Vocês vivem numa época de abundância, material que nossos ancestrais jamais conheceram, e nunca vi uma geração tão profundamente infeliz. Suas depressões são epidêmicas, suas ansiedades paralisantes. Vocês têm acesso a todo o conhecimento humano na palma de suas mãos, mas usam essa ferramenta magnífica para consumir entretenimento vazio e alimentar comparações que só geram inveja e descontentamento. É como se tivessem recebido uma biblioteca divina e escolhido ler apenas os grafites nas paredes dos banheiros. A primeira verdade que devo comunicar-lhes é esta: a alegria não pode ser perseguida diretamente. Ela é, em sua natureza mais essencial, a ausência temporária do sofrimento. Vocês cometem o erro fundamental de acreditar que podem acumular felicidade como acumulam likes em suas redes sociais. Mas a alegria verdadeira emerge nos intervalos entre os desejos, nos momentos raros em que a vontade se aquieta, e vocês podem experimentar um estado de contemplação desinteressada. Observo como vocês transformaram o antigo conceito de ataraxia, a tranquilidade da alma, numa caricatura que chamam de estoicismo moderno. Esses gurus de internet, com suas frases de efeito e seus cursos de autoajuda, venderam-lhes uma versão açucarada e diluída da filosofia estoica, prometendo que vocês podem simplesmente escolher ser felizes através de técnicas de mindfulness e afirmações positivas. Que ingenuidade! Como se a natureza fundamental da existência pudesse ser alterada através de exercícios respiratórios e mantras repetitivos. O verdadeiro estoicismo de Epicteto e Marco Aurélio era uma disciplina rigorosa de aceitação da necessidade cósmica, não essa bobagem New Age que vocês consomem. Os estoicos antigos entendiam que a vida é fundamentalmente trágica e que nossa única dignidade reside em aceitar essa tragédia com coragem. Mas vocês transformaram isso numa técnica de produtividade, numa forma de otimizar o desempenho no trabalho ou de manter a calma no trânsito. Que degradação! A verdade que preciso comunicar-lhes é mais sombria e, paradoxalmente, mais libertadora. Vocês não têm controle sobre seus desejos fundamentais. A vontade de viver, essa força primordial que os anima, não consulta suas preferências conscientes.
Ela simplesmente quer, cegamente, incessantemente. Todos os seus esforços para hackear a felicidade através de técnicas de otimização pessoal são tentativas fúteis de negociar com uma força que não conhece razão ou compaixão. Mas aqui reside a chave para uma existência mais leve. Quando vocês cessam de lutar contra a vontade e começam a observá-la com distanciamento filosófico, algo extraordinário acontece. Vocês começam a ver através da ilusão de que são os autores de seus próprios desejos. Reconhecem que são marionetes de uma força cósmica e, paradoxalmente, esse reconhecimento traz uma estranha forma de paz. A primeira lição prática que ofereço é esta: parem de tentar controlar seus estados emocionais. Em vez disso, desenvolvam a capacidade de observá-los com a mesma curiosidade científica com que um biólogo observa os movimentos de uma ameba sob o microscópio. Seus sentimentos são fenômenos naturais, não falhas pessoais que precisam ser corrigidas. Quando vocês sentem inveja ao ver as vidas aparentemente perfeitas dos outros nas redes sociais, não lutem contra esse sentimento, nem se culpem por tê-lo. Simplesmente observem. Aqui está a vontade manifestando-se como inveja. Que interessante. Essa mudança sutil de perspectiva pode transformar uma experiência de sofrimento numa oportunidade de autoconhecimento. A segunda lição é sobre a natureza ilusória do progresso pessoal constante. Vocês vivem numa cultura obcecada com crescimento, melhoria e avanço contínuo. Cada aspecto de suas vidas deve ser otimizado, quantificado, melhorado, mas essa mentalidade os prende numa roda de hamster existencial, sempre correndo em direção a uma satisfação que permanece perpetuamente fora de alcance. A verdadeira sabedoria reside em compreender que alguns dias vocês estarão melhores, outros piores, e que essa flutuação é a condição natural da existência consciente. Agora, permitam-me dissecar com precisão cirúrgica a anatomia particular dos desejos que atormentam sua geração. Vocês criaram para si próprios uma forma de sofrimento que seria incompreensível para nossos antepassados. A tirania da escolha, infinita. Onde antes havia destinos definidos pela classe social, geografia e circunstâncias familiares, vocês agora enfrentam um labirinto vertiginoso de possibilidades que paralisa mais do que liberta. Considerem a simples questão da carreira profissional. Seus avós sabiam desde a infância que seguiriam os passos dos pais ou aprenderiam um ofício local. Essa limitação, embora restritiva, oferecia uma forma de paz. Vocês, por outro lado, são bombardeados desde a juventude com a mensagem de que podem ser qualquer coisa que queiram ser, uma crueldade disfarçada de liberdade. O resultado é uma ansiedade existencial crônica, uma sensação perpétua de que talvez tenham escolhido o caminho errado, de que uma vida melhor os aguarda em alguma decisão não tomada. Esta é a vontade, manifestando-se de forma particularmente perversa em sua época. Ela os convence de que a insatisfação presente pode ser curada por meio de uma escolha futura diferente. Mas a verdade que devo comunicar-lhes é que não importa qual caminho escolham. A vontade simplesmente se adaptará e criará novas formas de inquietação. O empresário bem-sucedido deseja a simplicidade do artista. O artista inveja a segurança do funcionário público e assim por diante, numa dança eterna de Grass Greener que nunca encontra resolução. A terceira lição prática, portanto, é esta: desenvolvam o que chamo de sabedoria da aceitação provisional. Reconheçam que qualquer escolha de vida é fundamentalmente arbitrária e que o segredo não está em escolher a vida certa, mas em viver plenamente com as consequências de suas escolhas atuais. Quando vocês sentem o impulso de questionar constantemente suas decisões,
Deveria ter estudado medicina em vez de arte? Deveria ter casado com outra pessoa? Lembrem-se de que essas dúvidas são apenas a vontade tentando manter vocês em estado de perpétua agitação. Passemos agora à questão das relações humanas modernas, outro campo onde observo sofrimentos desnecessários se multiplicarem exponencialmente. Vocês criaram o que chamo de mercado das relações. Aplicativos onde seres humanos são reduzidos a fotografias e descrições breves, onde o amor é tratado como uma commodity a ser otimizada através de algoritmos. Que degradação da experiência humana mais sublime! O amor romântico, essa mais doce e cruel das ilusões, tornou-se ainda mais tóxico em sua época. Vocês não apenas sofrem com os tormentos naturais do amor, a dependência emocional, o ciúme, a inevitável desilusão, mas adicionaram camadas de ansiedade completamente artificiais. Quantas mensagens foram lidas, mas não respondidas? Qual o significado de uma demora de 3 horas para responder? O que significa quando alguém visualiza sua história no Instagram, mas não responde ao seu texto? Essas micro-ansiedades podem parecer triviais, mas elas representam uma forma particularmente moderna de tortura psicológica. Vocês estão constantemente monitorando sinais, interpretando silêncios, analisando padrões de comunicação como se fossem criptoanalistas, tentando decifrar códigos inimigos. O resultado é que mesmo nos momentos de conexão genuína, parte de suas mentes permanece em estado de vigilância ansiosa. A quarta lição é sobre a aceitação da incerteza nas relações humanas. Parem de tentar controlar ou prever o comportamento dos outros através da análise obsessiva de sinais. As pessoas são mistérios impenetráveis, mesmo para si próprias. Quando vocês enviam uma mensagem amorosa e não recebem resposta imediata, resistam ao impulso de criar narrativas explicativas. A mente que especula sobre motivações alheias é uma mente que se afasta do presente e se perde em fantasias ansiosas. Aqui devo falar sobre algo que observo com particular consternação. A forma como vocês transformaram a solidão numa patologia, a ser curada urgentemente. Sua sociedade hiperconectada criou uma fobia existencial do silêncio e da própria companhia. Vocês enchem cada momento livre com estímulos, podcasts, vídeos, músicas, conversas, numa fuga desesperada da experiência de estar sozinhos consigo mesmos. Mas a solidão, meus caros contemporâneos, é o estado natural da consciência. Vocês nascem sozinhos, morrem sozinhos e toda experiência interior é fundamentalmente solitária. Aqueles que temem a solidão estão, na verdade, temendo o encontro com a própria essência. Eles preferem a distração constante à possibilidade de confrontar quem realmente são quando despojados das máscaras sociais e das validações externas. A quinta lição é aprender a arte da solidão produtiva. Reservem períodos regulares, iniciem com apenas 15 minutos diários para estarem completamente sozinhos, sem qualquer forma de entretenimento ou estímulo externo. Sentem-se em silêncio e observem o que surge em suas mentes. Inicialmente, vocês sentirão desconforto, talvez até pânico. Isso é normal. A mente, acostumada à estimulação constante, protestará como uma criança mimada privada de seus brinquedos. Mas, se persistirem nesta prática, algo notável começará a acontecer. Vocês descobrirão que possuem uma vida interior muito mais rica do que imaginavam. Pensamentos criativos emergirão, insights sobre problemas pessoais se clarificarão e gradualmente desenvolverão uma relação mais íntima e menos temerosa consigo mesmos. Esta é uma forma de alegria que nenhuma interação social pode proporcionar. A paz de estar genuinamente confortável em sua própria companhia.
Agora, devo abordar um aspecto particularmente pernicioso da vida moderna: a obsessão com a autenticidade. Vocês vivem numa era que valoriza excessivamente o ser verdadeiro consigo mesmo, como se houvesse um eu autêntico e imutável aguardando para ser descoberto e expressado. Que romantismo ingênuo! A verdade é que vocês são coleções fluidas de impulsos, desejos, medos e aspirações que mudam constantemente. Esta busca pela autenticidade transformou-se numa nova forma de tirania. Vocês se torturam questionando se suas decisões refletem seus verdadeiros desejos, se estão vivendo de acordo com seus valores autênticos, se estão sendo fiéis a si mesmos. Mas que alívio seria reconhecer que não há um self fixo para ser autêntico. Vocês podem simplesmente ser, momento a momento, sem a pressão existencial de manter coerência com alguma identidade idealizada. A sexta lição é sobre a prática da inconsistência consciente. Permitam-se contradizer-se. Um dia vocês podem valorizar a segurança, no outro, a aventura. Numa semana, podem desejar companhia, na seguinte, isolamento. Esta não é hipocrisia. É humanidade. A vontade não tem obrigação de manter-se consistente, e vocês não deveriam impor a si mesmos uma coerência artificial que apenas gera culpa e autorrecriminação desnecessárias. Chegou o momento de dirigir minha atenção crítica para uma das mais perniciosas ilusões de sua época, o que vocês chamam erroneamente de estoicismo moderno. Esses charlatães digitais, esses vendedores de serenidade instantânea, corromperam uma tradição filosófica nobre e a transformaram numa fórmula de autoajuda para capitalistas ansiosos. Vejo com indignação como eles comercializam a sabedoria de Marco Aurélio e Epicteto, reduzindo-a a técnicas de produtividade e mantras motivacionais. O verdadeiro estoicismo era uma filosofia de aceitação radical da necessidade cósmica, uma disciplina de reconhecimento de que somos partículas insignificantes num universo indiferente. Era sobre encontrar dignidade na capitulação inteligente diante das forças que não podemos controlar. Mas vocês transformaram isso numa estratégia de otimização pessoal, numa forma de manter a calma enquanto maximizam lucros ou melhoram métricas de desempenho. Esses gurus modernos prometem que vocês podem alcançar a ataraxia, a tranquilidade da alma, através de exercícios matinais de gratidão, respiração controlada e journaling reflexivo. Como se a natureza fundamental da existência pudesse ser domesticada por rotinas de bem-estar. Eles vendem a ilusão de que vocês podem manter controle emocional total se apenas aplicarem as ferramentas certas. Que arrogância, que incompreensão fundamental da condição humana. A verdade que esses mercadores de felicidade não conseguem aceitar é que vocês não têm controle sobre seus estados emocionais fundamentais. A vontade não consulta seus planos de autocuidado antes de manifestar-se como ansiedade, depressão ou raiva. Ela simplesmente irrompe como uma tempestade interior que não respeita suas técnicas de mindfulness ou suas afirmações positivas. A sétima lição é esta: parem de tentar controlar suas emoções e aprendam a dançar com elas. Quando a tristeza chega, não a vejam como uma falha de sistema que precisa ser corrigida com exercícios de respiração. Quando a raiva surge, não a sufoquem com mantras sobre compaixão. Em vez disso, reconheçam essas emoções como manifestações naturais da vontade e permitam que elas fluam através de vocês sem resistência nem identificação excessiva. O estoicismo moderno também promove uma versão tóxica da responsabilidade pessoal.
Seus praticantes afirmam que vocês são 100% responsáveis por suas reações a todas as circunstâncias, que sempre podem escolher sua resposta aos eventos. Mas isso é uma forma cruel de culpabilização disfarçada de sabedoria. Quando alguém está sofrendo com depressão clínica e vocês dizem, você escolhe seus pensamentos, estão demonstrando uma ignorância vil sobre a natureza da mente humana. A verdade é que vocês são muito menos livres do que imaginam. Seus padrões de pensamento foram formados por genética, ambiente familiar, experiências traumáticas e 1000 outros fatores sobre os quais não tiveram controle. Reconhecer essa falta de controle não é derrotismo, é libertação. Quando vocês param de se culpar por não conseguir escolher a felicidade, podem finalmente começar a trabalhar compassivamente com as limitações reais de sua natureza. A 8ª lição é sobre a prática da autocompaixão radical. Quando vocês falham em manter a calma, quando cedem à ansiedade ou sucumbem à tristeza, não se flagelem com críticas autoimputadas. Em vez disso, digam a si mesmos, aqui está a natureza humana manifestando-se. Como é interessante observar isso. Tratem seus próprios sofrimentos com a mesma gentileza que ofereceriam a um amigo querido em dificuldades. Esses modernos estoicos também promovem uma visão mecanicista da mente humana, como se ela fosse um computador que pode ser reprogramado através de inputs corretos. Eles falam sobre reframing, situações negativas, sobre encontrar o lado positivo de cada adversidade, sobre transformar obstáculos em oportunidades. Mas a vida não é um problema de engenharia esperando para ser resolvido através de mudanças de perspectiva. Algumas experiências são genuinamente terríveis e não precisam ser reinterpretadas como bênçãos disfarçadas. Algumas perdas são irreparáveis e não devem ser minimizadas com platitudes sobre crescimento pessoal. Algumas dores são profundas demais para serem curadas por exercícios de gratidão. A tentativa de forçar positividade diante do sofrimento genuíno é uma forma de violência psicológica contra si mesmo. A 9ª lição é aprender a honrar a integridade de suas experiências difíceis. Quando atravessarem períodos de luto, não tentem acelerar o processo com técnicas de superação. Quando enfrentarem decepções profundas, não se forcem a encontrar lições ou significados edificantes. Simplesmente permitam que essas experiências sejam o que são, sem a pressão de transformá-las em oportunidades de crescimento. O que mais me incomoda nesses falsos estoicos é como eles transformaram uma filosofia de aceitação numa metodologia de conquista. O verdadeiro estoicismo ensina que a vida é fundamentalmente trágica e que nossa única dignidade reside em aceitar essa tragédia com graça. Mas vocês transformaram isso numa ferramenta para alcançar objetivos, manter produtividade e maximizar desempenho. Que perversão! A filosofia estoica autêntica reconhece que somos todos condenados à morte, que tudo o que amamos será perdido, que nossos projetos mais ambiciosos são, em última análise, insignificantes diante da vastidão do cosmos. Esta não é uma perspectiva deprimente, é libertadora. Quando vocês aceitam genuinamente a futilidade fundamental da existência, paradoxalmente, se libertam para viver com mais leveza e menos attachment neurótico aos resultados. A 10ª lição é sobre o que chamo de niilismo alegre. Reconheçam que nada do que fazem tem importância cósmica duradoura, que vocês são acidentes estatísticos num universo indiferente, que todos os seus dramas pessoais são temporários e, em última análise, insignificantes. Mas em vez de se deprimirem com essa realização, permitam que ela os liberte da tirania de ter que fazer cada escolha parecer monumentalmente importante. Quando vocês aceitam que a vida não tem propósito intrínseco, podem finalmente
parar, de procurar por meaning e começar a criar momentos de beleza e conexão por si próprios. Esta é uma forma mais honesta e menos egocêntrica de viver do que a constante busca por significado e autorrealização que caracteriza sua época. Agora chegamos ao coração do que posso oferecer-lhes, a arte da contemplação desinteressada, o único caminho genuíno para momentos de alegria verdadeira em meio ao sofrimento inerente da existência. Esta é talvez minha contribuição mais singular para a compreensão da condição humana e observo com tristeza como ela permanece amplamente incompreendida mesmo pelos meus supostos seguidores acadêmicos. A contemplação desinteressada ocorre nos raros momentos em que vocês conseguem transcender temporariamente o domínio da vontade e observar o mundo como puro fenômeno estético, libertos da tirania do desejo e da preocupação. É quando vocês olham para um pôr do sol e por alguns instantes preciosos, não pensam em como poderiam fotografá-lo para suas redes sociais, nem se preocupam com os problemas que os aguardam em casa. Vocês simplesmente contemplam a beleza pura, existindo num estado de receptividade serena. Estes momentos são raros porque requerem uma suspensão temporária do eu individual com todos os seus desejos, medos e ambições. Na contemplação genuína, vocês não são mais João ou Maria, preocupados com carreiras e relacionamentos. Vocês se tornam pura consciência, observando o mundo sem agenda pessoal. Esta é a única forma de alegria que não depende da satisfação, de desejos, porque transcende completamente o domínio do querer. A 11ª lição é sobre como cultivar estes estados contemplativos. Comecem com objetos naturais, uma árvore, uma montanha, o movimento das nuvens. Não tentem analisar ou compreender o que veem. Não busquem significados ocultos ou lições de vida. Simplesmente observem com receptividade total, como se estivessem vendo pela primeira vez. Quando a mente começar a gerar pensamentos sobre o observado, gentilmente retornem à pura observação. A arte genuína oferece outro portal para estes estados transcendentes. Uma sinfonia de Beethoven, um quadro de Caspar David Friedrich, um poema de Hölderlin. Estas obras foram criadas por indivíduos que conseguiram transcender momentaneamente seus egos pessoais e capturar algo da essência universal da experiência humana. Quando vocês se entregam completamente a uma obra de arte autêntica, podem experimentar essa mesma transcendência. Mas atenção! A contemplação desinteressada não pode ser forçada ou programada como mais uma técnica de bem-estar. Ela surge espontaneamente quando as condições internas estão propícias. Tentar fazer contemplação é como tentar adormecer através de esforço consciente. O próprio esforço impede o resultado desejado. Vocês só podem criar condições favoráveis e então aguardar pacientemente. A 12ª lição é sobre a postura receptiva necessária para estes momentos de graça. Cultivem o que chamo de atenção sem objeto. Em vez de focarem intensamente em algo específico, permitam que sua consciência se torne um espaço aberto onde qualquer coisa pode aparecer e desaparecer livremente. Esta é uma qualidade de atenção muito diferente da concentração direcionada que vocês praticam no trabalho ou estudos. Devo alertá-los contra certas deturpações modernas da contemplação. Os praticantes de mindfulness de sua época frequentemente transformam a meditação numa ferramenta para melhor desempenho ou redução de estresse. Eles contemplam com objetivos, meditam para resultados específicos, mas isso perverte completamente a natureza da verdadeira contemplação, que deve ser absolutamente sem propósito para ser autêntica. A contemplação desinteressada é também fundamentalmente diferente da introspecção psicológica. Vocês não estão tentando compreender a si mesmos, resolver problemas pessoais
ou alcançar insights sobre suas vidas. Estão simplesmente observando o que é, sem a interferência do pensamento interpretativo ou analítico. É uma forma de reconhecimento que transcende o intelecto discursivo. Aqui devo mencionar o papel peculiar que a música desempenha neste processo. A música é a mais direta de todas as artes porque não representa o mundo fenomenal. Ela apresenta diretamente a estrutura da vontade em forma audível. Quando vocês se perdem completamente numa peça musical, experimentam uma forma de conhecimento intuitivo da própria essência do querer universal. A 13ª lição é sobre a escuta musical profunda. Escolham peças de música clássica, Bach, Mozart, Beethoven, Wagner, e dediquem-se completamente à experiência auditiva. Não pensem sobre as técnicas do compositor ou a história da peça. Não deixem suas mentes vagarem para outros assuntos. Simplesmente permitam que a música os atravesse como uma força natural, como vento ou chuva passando através de uma paisagem. A natureza oferece talvez as oportunidades mais acessíveis para a contemplação desinteressada. Uma caminhada solitária. Numa floresta, a observação das ondas do mar, o contemplar de um céu estrelado. Nestas experiências, vocês podem mais facilmente esquecer suas preocupações pessoais e se conectar com algo maior que o ego individual. Mas lembrem-se, mesmo a natureza pode ser corrompida pela mentalidade utilitária moderna. Se vocês caminham numa trilha pensando nos benefícios do exercício, fotografando paisagens para compartilhar online ou analisando a experiência como tempo de qualidade consigo mesmos, vocês perderam completamente o ponto. A natureza deve ser encontrada em estado de receptividade inocente, não como mais um recurso para a otimização pessoal. A 14ª lição é sobre o que chamo de presença sem ego. Quando estiverem na natureza, pratiquem simplesmente estar lá sem agenda. Não tentem conectar-se com a natureza ou extrair algum benefício espiritual da experiência. Simplesmente existam no mesmo espaço que as árvores, pedras e animais, como uma consciência entre outras, sem pretensões de superioridade ou propósito especial. Estes momentos de contemplação desinteressada são preciosos porque nos oferecem uma pausa temporária do sofrimento inerente à condição de seres desejantes. Por breves instantes, vocês experimentam como seria existir fora da tirania da vontade, num estado de paz que não depende da satisfação de nenhum desejo específico. Esta é a única forma de alegria que posso recomendar sem reservas, pois ela não gera dependência nem desilusão posterior. É chegado o momento de destruir uma das mais persistentes ilusões de sua época. A crença de que a felicidade pode ser um estado sustentável através de técnicas, hábitos ou mudanças de estilo de vida. Vocês vivem numa cultura que trata a felicidade como um produto a ser adquirido, uma meta a ser alcançada, um estado a ser mantido. Mas isso demonstra uma incompreensão fundamental da própria natureza da experiência humana. A felicidade, tal como vocês a concebem, é meramente a ausência temporária do sofrimento. Ela não é um estado positivo em si mesma, mas sim um intervalo entre dores. É como a saúde, vocês só a percebem conscientemente quando ela está ausente. Um corpo saudável não sente saúde, simplesmente funciona sem desconforto. Da mesma forma, a verdadeira alegria é a ausência de perturbação, não a presença de euforia. Observo com perplexidade como vocês tornaram a busca pela felicidade numa indústria bilionária. Livros de autoajuda, cursos de coaching, aplicativos de meditação, terapias alternativas, suplementos para o humor, toda uma economia construída sobre a premissa falsa de que o sofrimento é um problema técnico esperando por uma solução. Que ingenuidade!
O sofrimento não é um bug no sistema da existência humana, é uma feature fundamental. A 15ª lição é aceitar o sofrimento como companheiro natural da consciência. Não tentem eliminá-lo, transcendê-lo ou transformá-lo em algo positivo. Simplesmente reconheçam que uma mente consciente é, por definição, uma mente capaz de sofrer. Esta capacidade para a dor é inseparável da capacidade para qualquer forma de experiência significativa. Vocês se torturam com a expectativa de que deveriam ser felizes a maior parte do tempo, como se a alegria fosse o estado padrão da existência, e qualquer desvio dela representasse uma falha pessoal. Mas olhem ao redor, observem a natureza com honestidade. Ela é um campo de batalha perpétuo, onde criaturas se devoram mutuamente para sobreviver. A vida se alimenta de vida. O universo é magnificamente indiferente ao nosso bem-estar. Esta perspectiva pode parecer deprimente, mas na verdade é profundamente libertadora. Quando vocês param de esperar que a vida seja prazerosa e começam a apreciá-la como ela é, uma mistura complexa de beleza e horror, alegria e sofrimento, amor e perda, vocês podem finalmente relaxar na própria experiência em vez de constantemente tentar melhorá-la. A 16ª lição é sobre o que chamo de aceitação ativa. Isso não significa resignação passiva ou derrotismo. Significa encarar cada dia com curiosidade sobre o que ele trará, sem expectativas predeterminadas sobre como você deveria se sentir. Se acordarem tristes, sejam tristes com integridade. Se sentirem raiva, permitam que ela flua através de vocês sem julgamento. Se experimentarem alegria, desfrutem-na sem tentar prolongá-la artificialmente. A indústria da felicidade de sua época promove uma versão particularmente tóxica do pensamento positivo. Vocês são ensinados a manifestar realidades positivas através da visualização, a atrair experiências desejáveis através da gratidão, a escolher pensamentos elevados para elevar sua vibração. Que misticismo barato! Como se o universo fosse um garçom cósmico, aguardando para atender aos pedidos de suas mentes. Esta mentalidade mágica não apenas é ineficaz, ela é prejudicial. Quando vocês não conseguem manifestar os resultados desejados, assumem que não estão pensando positivamente o suficiente, que sua fé é inadequada, que há algo errado com sua técnica. O resultado é uma camada adicional de autoculpabilização sobre o sofrimento natural da existência. A 17ª lição é abandonar completamente qualquer tentativa de controlar os resultados de suas ações através de manipulação mental. Atuem no mundo com integridade e esforço apropriado, mas abandonem qualquer attachment aos resultados específicos. Esta é a única forma de ação verdadeiramente livre, aquela que não está contaminada por expectativas neuróticas sobre o futuro. Vocês também desenvolveram uma relação patológica com suas próprias emoções, tratando-as como indicadores de seu progresso espiritual ou sinais de sua vibração energética. Se sentem tristeza, assumem que estão numa frequência baixa. Se experimentam raiva, julgam que precisam trabalhar estes sentimentos negativos. Mas as emoções não são barômetros morais. São simplesmente fenômenos naturais que surgem e desaparecem. A 18ª lição é desenvolver uma relação científica com suas próprias emoções. Observem-nas com a mesma neutralidade com que um meteorologista observa padrões climáticos. Hoje há uma depressão se movendo através da minha consciência. Interessante. Quanto tempo ela permanecerá? Como se manifestará em meu corpo? Que pensamentos ela gerará? Esta abordagem transforma o sofrimento emocional numa oportunidade de autoconhecimento em vez de uma crise existencial.
Um dos aspectos mais perturbadores da cultura da felicidade moderna é como ela infantiliza o sofrimento humano. Vocês são encorajados a deixar ir traumas, superar perdas, curar feridas emocionais como se fossem arranhões superficiais que desaparecem com tempo suficiente e atitude positiva. Mas algumas experiências nos marcam permanentemente, e esta não é uma falha. É parte integral de como nos tornamos seres humanos profundos e compassivos. A 19ª lição é honrar suas cicatrizes emocionais. As experiências que mais os feriram também os tornaram quem vocês são hoje. Não tentem desfazer o passado ou curar completamente suas feridas. Em vez disso, aprendam a carregar suas histórias com dignidade, reconhecendo que o sofrimento, atravessado com consciência, se transforma em sabedoria. E a sabedoria, por sua vez, pode se transformar em compaixão genuína pelos outros. A verdadeira alegria, quando surge, é sempre um presente inesperado, nunca um resultado de esforço deliberado. Ela aparece nos momentos mais improváveis, numa conversa sincera com um estranho, na observação de um gato dormindo ao sol, na súbita compreensão de uma ideia complexa. Estes momentos não podem ser fabricados, apenas recebidos com gratidão quando se apresentam. Chegamos agora ao que muitos consideram a essência de minha filosofia, o pessimismo inteligente. Vocês vivem numa era de otimismo compulsório, onde qualquer sugestão de que a vida é inerentemente difícil é rapidamente rotulada como energia negativa ou mentalidade limitante. Mas eu lhes ofereço algo muito mais valioso que falso otimismo, a liberdade que vem de aceitar a verdade sobre a condição humana. O pessimismo inteligente não é desespero ou amargura. É ver a realidade sem os filtros consoladores da ilusão. É reconhecer que o sofrimento é a norma, não a exceção. É entender que a decepção é inevitável quando baseamos nossas expectativas em fantasias românticas sobre como a vida deveria ser. Esta perspectiva, paradoxalmente, gera uma forma peculiar de serenidade. Quando vocês aceitam que a vida é fundamentalmente trágica, que todos nós envelheceremos, adoeceremos e morreremos, que todos os nossos amores são temporários, que todos os nossos projetos são em última análise fúteis, algo notável acontece. Vocês param de desperdiçar energia protestando contra a natureza da existência e começam a encontrar beleza e significado dentro das limitações que realmente existem. A 20ª lição é praticar o que chamo de expectativas baixas, gratidão alta. Esperem pouco da vida, decepção, frustração, perda, doença, morte. Com essas expectativas realistas, qualquer experiência positiva se torna um bônus inesperado. Um pôr do sol bonito, uma refeição saborosa, uma conversa estimulante. Tudo isso se torna motivo de genuína alegria quando vocês não sentem que merecem ou que têm direito a essas experiências. O otimismo moderno é uma forma de violência contra a própria psique. Ele obriga vocês a manterem uma fachada emocional que contradiz sua experiência interior real. Quando estão sofrendo, o otimismo cultural os pressiona a pensarem positivamente, a focarem no lado bom, a contarem suas bênçãos. Mas esta supressão forçada do sofrimento apenas o intensifica, criando uma camada adicional de culpa sobre a experiência natural da dor. O pessimismo inteligente, por outro lado, permite que vocês sejam honestos sobre sua experiência. Quando estão tristes, podem ser tristes sem se sentirem obrigados a transformar essa tristeza em algo positivo. Quando estão com raiva, podem reconhecer essa raiva sem imediatamente tentar convertê-la em oportunidade de crescimento.
Esta honestidade emocional é profundamente curativa. A 21ª lição é desenvolver o que chamo de honestidade emocional radical. Parem de tentar convencer a si mesmos de que se sentem diferentes do que realmente sentem. Se estão deprimidos, admitam a depressão. Se estão ansiosos, reconheçam a ansiedade. Se estão com inveja, aceitem a inveja. Esta não é autopiedade, é simplesmente verdade. E a verdade sempre é o ponto de partida para qualquer mudança autêntica. Vocês foram condicionados a ver o pessimismo como uma falha de caráter, uma deficiência espiritual que precisa ser corrigida. Mas os maiores artistas, filósofos e sábios da história humana foram pessimistas e inteligentes. Eles viram através das ilusões consoladoras de suas épocas e criaram obras de beleza duradoura, precisamente porque não temeram olhar diretamente para a escuridão da existência. O pessimismo inteligente também oferece proteção contra as manipulações de vendedores de esperança. Quando vocês aceitam que a vida é difícil por natureza, tornam-se imunes às promessas de soluções fáceis, curas milagrosas ou fórmulas para a felicidade garantida. Vocês podem discernir entre sabedoria genuína e charlatanismo motivacional. 22ª lição é desenvolver o que chamo de imunidade à falsa esperança. Quando alguém lhes prometer que podem transformar completamente suas vidas, alcançar sucesso ilimitado ou encontrar felicidade perpétua, simplesmente sorriam e reconheçam estas promessas pelo que são: tentativas de explorar seus desejos mais profundos. A verdadeira sabedoria não promete transformação dramática. Oferece apenas a possibilidade de relacionar-se mais sabiamente com as limitações permanentes da condição humana. O pessimismo inteligente não torna vocês pessoas amargas ou cínicas. Na verdade, tem o efeito oposto. Quando vocês aceitam que o sofrimento é normal, desenvolvem compaixão genuína pelos outros que também estão sofrendo. Quando reconhecem que todos enfrentamos as mesmas limitações fundamentais, envelhecimento, doença, morte, perda, vocês se sentem conectados à humanidade de forma mais profunda. Esta perspectiva também os liberta da necessidade neurótica de julgar suas vidas como sucessos ou fracassos. Se a vida é inerentemente difícil para todos, então simplesmente sobreviver com alguma dignidade e momentos ocasionais de beleza já é uma conquista notável. Vocês não precisam vencer na vida, apenas precisam experienciá-la com consciência. A 23ª lição é sobre o que chamo de celebração da mediocridade. Em vez de se torturarem com aspirações grandiosas de extraordinariedade, aprendam a encontrar significado na vida comum. Uma vida mediocre, vivida com consciência e compaixão, é infinitamente mais valiosa que uma vida aparentemente excepcional, baseada em ilusões e superego inflado. O pessimismo inteligente também oferece uma perspectiva saudável sobre a morte. Em vez de vivem em negação ou terror da mortalidade, vocês podem usar a inevitabilidade da morte como motivação para valorizar o tempo presente. Quando reconhecem que este momento é tudo que realmente possuem, que o futuro é incerto e o passado é irreversível, vocês naturalmente se tornam mais presentes e menos propensos a adiar alegrias simples. A 24ª lição é praticar o que chamo de meditação da mortalidade. Regularmente, lembrem-se de que um dia morrerão. Não de forma mórbida ou deprimida, mas como um fato natural que dá urgência e preciosista ao momento presente. Quando vocês internalizam verdadeiramente sua própria finitude, prioridades superficiais desaparecem e o que realmente importa se torna cristalino. Finalmente, o pessimismo inteligente os ajuda a desenvolver o que é talvez a mais valiosa de todas as qualidades humanas,
O humor trágico, a capacidade de rir da própria situação, de encontrar comédia na tragédia universal, de manter leveza diante da seriedade fundamental da existência. Este não é cinismo, é uma forma de amor pela vida que aceita suas contradições inerentes. Chegamos ao fim desta longa jornada através das verdades que preferiram ignorar e das ilusões que escolheram abraçar. Se permaneceram comigo até este ponto, já demonstram uma coragem intelectual que está em falta em sua época. A maioria de seus contemporâneos fugiria dessas ideias em busca de consolações mais palatáveis e promessas mais agradáveis. Mas vocês que escolheram permanecer, vocês que tiveram a coragem de olhar diretamente para a natureza da vontade sem recuar, para o conforto de ilusões reconfortantes, vocês agora possuem algo precioso, a possibilidade de uma existência mais leve, não porque eliminaram o sofrimento, mas porque compreenderam sua inevitabilidade e podem dançar com ele, em vez de lutar contra ele. Permitam-me resumir as lições essenciais que ofereci. Primeiro, reconheçam que vocês não têm controle sobre a emergência de seus estados emocionais, apenas sobre como se relacionam com eles. Segundo, aceitem que a busca direta pela felicidade é contraproducente. A alegria verdadeira surge nos intervalos entre desejos, não em sua satisfação. Terceiro, desenvolvam a capacidade de observar suas próprias experiências com curiosidade científica, em vez de identificação dramática. Quarto, cultivem a arte da solidão produtiva. Aprendam a estar confortavelmente sozinhos consigo mesmos, sem necessidade de distração constante. Quinto, abandonem a obsessão com autenticidade e permitam-se ser contraditórios e inconsistentes. Esta é a condição natural dos seres humanos. Sexto, pratiquem a autocompaixão radical quando falharem em viver de acordo com seus ideais. Sétimo, desarrolhem sabedoria da aceitação provisional em relação às suas escolhas de vida. Reconheçam que qualquer caminho traz suas próprias formas específicas de sofrimento. Oitavo, aceitem a incerteza nas relações humanas e parem de tentar controlar ou prever o comportamento dos outros. Nono, honrem a integridade de suas experiências difíceis sem tentar transformá-las prematuramente em oportunidades de crescimento. Décimo, pratiquem o que chamei de niilismo alegre. Reconheçam a insignificância cósmica de suas preocupações pessoais como libertação, não como depressão. 11º, cultivem momentos de contemplação desinteressada através da arte, natureza e música. 12º, desenvolvam uma postura receptiva de atenção sem objeto específico. 13º, pratiquem a escuta musical profunda como portal para a transcendência temporária do ego. 14º, aprendam a presença sem ego na natureza. 15º, aceitem o sofrimento como companheiro natural da consciência. 16º, pratiquem a aceitação ativa de qualquer estado emocional que surja. 17º, abandonem tentativas de controlar resultados através de manipulação mental. 18º, desenvolvam uma relação científica com suas próprias emoções. 19º, honrem suas cicatrizes emocionais como parte integral de quem se tornaram. 20º, cultivem expectativas baixas e gratidão alta. 21º, pratiquem honestidade emocional radical sobre seus verdadeiros estados internos. 22º, desenvolvam imunidade à falsa esperança vendida por charlatães motivacionais. 23º, aprendam a celebrar a mediocridade e encontrar significado na vida comum. 24º, pratiquem meditação regular sobre sua própria mortalidade como forma de valorizar o presente. Estas não são técnicas para alcançar felicidade. São convites para uma forma mais sábia de existir.
Quando vocês param de lutar contra a natureza fundamental da existência e começam a fluir com ela, descobrem uma qualidade de vida que é mais profunda que qualquer satisfação superficial. A principal diferença entre minha abordagem e as filosofias populares de sua época é que não prometo melhoria, apenas maior clareza. Não ofereço esperança de transformação dramática, apenas a possibilidade de relacionar-se mais sabiamente com as limitações permanentes da condição humana. Vocês vivem numa era que confunde informação com sabedoria, técnicas com transformação, positividade forçada com alegria genuína. Mas a verdadeira sabedoria não pode ser consumida como conteúdo online ou adquirida através de cursos. Ela emerge apenas através do confronto honesto com a própria experiência, sem filtros consoladores ou interpretações otimistas prematuras. A vontade continuará operando em vocês até o último suspiro. Ela os fará desejar, sofrer, lutar e eventualmente morrer. Esta não é uma falha no sistema, é o sistema. Mas quando vocês compreendem isso profundamente, podem finalmente parar de resistir ao fluxo da existência e começar a navegar suas águas com mais habilidade. Não esperem que implementar estas perspectivas torne suas vidas mais fáceis ou mais prazerosas. Esperem, em vez disso, que elas se tornem mais honestas, mais conscientes, mais compassivas. Esperem que vocês desenvolvam maior tolerância para a ambiguidade, maior aceitação da incerteza, maior capacidade de encontrar beleza, mesmo em circunstâncias difíceis. Lembrem-se, vocês não são projetos a serem melhorados ou problemas a serem resolvidos. São expressões temporárias da vontade universal, conscientes de si mesmas por um breve momento cósmico. Esta consciência é tanto seu fardo quanto seu privilégio. Usem-na sabiamente. O caminho que ofereci não é para todos. A maioria preferirá as consolações mais doces da autoajuda moderna, as promessas reconfortantes de transformação completa, as técnicas que prometem controle sobre o incontrolável. Mas para aqueles poucos que têm estômago para a verdade nua, este caminho oferece algo mais valioso que felicidade. Oferece sabedoria. E com isso, encerro nossa conversa. Que vocês encontrem não a felicidade que procuram, mas a paz que vem de parar de procurá-la. Que descubram não as respostas que desejam, mas a serenidade que surge quando param de fazer as perguntas erradas. E que aprendam finalmente a arte mais difícil de todas. A arte de ser simplesmente humanos, sem desculpas e sem pretensões de ser outra coisa. Agora vão. Vivam suas vidas com a dignidade que vem do conhecimento verdadeiro. E lembrem-se ocasionalmente deste velho filósofo que tentou prepará-los para a jornada que inevitavelmente devem fazer sozinhos. Arthur Schopenhauer, através de mim, através de ti. Se esta visão lhes falou à alma, se encontraram beleza na escuridão e consolo na lucidez. Então caminhem comigo pelas trilhas da consciência, no canal Vontade Cega. Aqui, a filosofia não é adorno, é lâmina.